Meus irmãos, com alegria vos saúdo com a paz do Senhor, amém? Abra sua Bíblia, livro de Apocalipse, capítulo de número 2. Glória ao nome de Jesus. Deus fala de muitas formas, de muitas maneiras, e sempre fala conosco através da sua palavra. Louvado seja Deus que nós estamos aqui nesta noite, se nós estamos aqui, porque mais uma vez a misericórdia dele alcançou a nossa vida. Iremos ler do verso de número 1 ao verso de número 7. Apocalipse, capítulo 2, verso de 1 ao 7. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o seu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste, e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém. Meus irmãos, eu já disse isso e repito, que eu tenho uma facilidade muito grande de entender, não de entender, mas de me identificar com as histórias do Novo Testamento. Desde o primeiro livro do Novo Testamento, que está registrado na nossa Bíblia, de Mateus até o último livro, o livro do Apocalipse, nós vemos histórias de grandes homens, histórias de algumas grandes mulheres também, e uma das histórias que mais nos trazem lições são justamente a história dos 12 apóstolos de Jesus. Quando nós olhamos para a história dos 12 apóstolos de Jesus, nós sabemos que alguns desses apóstolos eram casados, como era o caso de Pedro, e que tinham as suas profissões. Nós tínhamos no meio dos apóstolos de Jesus, nós tínhamos publicanos, nós tínhamos pescadores, nós tínhamos toda a classe de pessoas que não fazia somente parte dos 12, mas também que seguia a Jesus. E quando Jesus ele chegava para essas pessoas, falava assim, vem e segue-me. E as pessoas que recebiam esse chamado de Jesus, eles deixavam tudo e seguiam a Cristo. Você imagina como que não é nesse tempo, você já sabendo da promessa que viria um que libertaria, que traria uma libertação, e a libertação que eles esperavam era justamente uma libertação política. Você imagina alguém chegando para você dizendo que é o Cristo e dizendo assim, ó, vem e me segue. Eu sei que eles viram muitas coisas que Jesus ele fez, como no primeiro milagre, João registra nas bodas de Caná a água se transformando em vinho, isso é maravilhoso. Só que nunca nós podemos olhar para a história dos discípulos de Jesus e pensar que eles não tiveram que renunciar a alguma coisa para eles seguirem a Cristo. Pedro renunciou, quem sabe, o convívio da sua família para acompanhar a Cristo em suas viagens. E não é diferente também na vida deste homem que escreveu este evangelho por nome de João. Meus irmãos, nós sabemos que muitas pessoas seguiram a Jesus. Nós sabemos que Jesus ele operava milagres nas cercanias lá da Galileia, nas cercanias da Judéia. E nós sabemos que a fama de Jesus ela correu muito. E ele, quando esteve aqui, ele operando esses milagres, ele chamou essas pessoas. E uma dessas pessoas que ele chamou foi este homem por nome de João. Dos 12, existiam 3 que tinham uma intimidade maior com Jesus. Eram Pedro, Tiago e João. A ressurreição da filha de Jairo, o monte da transfiguração, somente estava Pedro, Tiago e João. Lá no Getsêmani, vai um pouco mais além para orar também Pedro, Tiago e João. Nós vemos esses três personagens que exerciam um papel de maior intimidade com Jesus. Só que mesmo assim, dentre esses 3, existia um que excedia ainda mais a intimidade com Jesus. Este homem era João. João, meus irmãos, ele chegou
ao ponto de que algumas pessoas dizem, nós entendemos que ele chegou quase a ouvir as batidas do coração do mestre, porque ele chegou a reclinar a cabeça no peito de Jesus. João, ele tinha uma facilidade muito grande, desde o início, de demonstrar um amor muito grande para com Cristo, haja vista que nas suas cartas ele usa uma linguagem um tanto quanto fraternal, quando ele diz, filhinhos, se alguém pecar, nós temos um advogado. Ele usa uma linguagem muito fraternal. E ele mesmo, ele não fala dele mesmo, só que ele escreve dizendo o discípulo a quem Jesus amava. Ou seja, é aquela pessoa que tinha mais intimidade, aquela pessoa que demonstrava mais afeto para com Cristo. E foi o único discípulo onde nós vemos que lá na crucificação estava com Jesus também, com Maria, mulher de Clopas, estava justamente lá no momento da crucificação. A Bíblia diz, Zacarias disse, fere o pastor e as ovelhas se dispersarão. O pastor foi ferido e as ovelhas todas se dispersaram, só que João, ele estava justamente lá no pé da cruz. E é este homem, meus irmãos, que escreve o livro do Apocalipse. Nós sabemos que dos 12 discípulos que se tornaram apóstolos, nós sabemos que muitos tiveram uma morte trágica. Alguns foram arrastados pela cidade, outros foram crucificados de cabeça para baixo. Como não dizer apenas dos 12, mas outras pessoas que seguiram a Cristo, Estevão foi apedrejado, e tantas outras pessoas que já tinham sido martirizadas por não negarem a sua fé. Só que no caso de João é um pouco diferente, porque João agora, no livro do Apocalipse, mais ou menos no ano de 90 a 95 depois de Cristo, quando ele escreve este livro, ele já é um ancião, ele já é um homem, já tinha escrito 1ª, 2ª e 3ª João, já tinha escrito o evangelho que leva seu nome. Agora nós vemos um João mais experiente, já um ancião, uma pessoa que já tinha experimentado tudo aquilo que ele já deveria ter experimentado aqui nessa terra como servo de Jesus. E a história nos diz, meus irmãos, que João, ele estava justamente na ilha por nome de Patmos. E esta ilha de Patmos era justamente um lugar que ficava a 100 quilômetros da cidade mais próxima, que era Éfeso. Era jogado aquelas pessoas que cometiam algum tipo de crime hediondo. Algumas pessoas que tinham cometido um crime bárbaro para eles, era jogado justamente na ilha de Patmos para lá eles morrerem. E este é o caso de João, porque a história nos diz que João foi jogado em um tacho com azeite fervendo e não morreu. E depois disso, depois que ele saiu de lá, ele foi jogado na ilha de Patmos para morrer naquele lugar. Só que é lá naquele lugar, na ilha de Patmos, aonde ele vai receber a revelação do céu pelo lado de dentro. Agora, o livro do Apocalipse é um dos livros mais difíceis, por assim dizer, de nós entendermos. Porque o livro do Apocalipse é ele usa uma linguagem que procura transmitir uma esperança em meio a uma perseguição. O povo desta época aqui estava sendo perseguido, João estava sendo perseguido, só que essa linguagem de símbolos, de figuras, é uma linguagem que demonstra, ou melhor, que quer passar uma esperança para aqueles que estão sendo perseguidos. E neste momento aqui, João, ele vai usar muitos símbolos, ele vai usar muitas figuras, ele vai usar muitas coisas que nós olhamos e nós temos N interpretações do livro do Apocalipse. Só que é claro, nós temos algumas que são muito assim, extravagantes e outras que são um tanto quanto coerentes com as passagens das Escrituras. E quando nós lemos o livro do Apocalipse, meus irmãos, é importante nós entendemos o primeiro texto-chave para nós entendermos o livro do Apocalipse, é o capítulo 1 e versículo de número 19. Jesus, ele escreve, ou melhor, Jesus, ele fala, para João escrever, ele diz, escreve as coisas que tem visto, as coisas que são e as coisas que depois dessas hão de acontecer. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 do livro do Apocalipse são capítulos literais. São capítulos que estão num conglomerado de acontecimentos daquela época, daquele presente. E do capítulo 4 em diante, nós temos acontecimentos futuros. Nós temos João, ele escrevendo de alguns símbolos,
algumas visões que ele tem, e tudo aquilo que ele escreve, do capítulo 4 até o último capítulo de Apocalipse, é algo que ainda irá acontecer. E aqui no capítulo de número 2, nós temos que Jesus, ou melhor, que João, ele escreve um conjunto de cartas. E algumas pessoas olham para esse conjunto de cartas e enxergam 7 fases da igreja. Isso nós podemos observar também no decorrer da história. Só que nós não podemos nos esquecer que quando João ele escreve o livro do Apocalipse, ele tem na sua mente um objetivo principal. O objetivo principal de João é escrever a igrejas locais. Escreve ao anjo da igreja. E o anjo da igreja não são seres celestiais, porque a palavra anjo no grego também é a mesma palavra usada para mensageiro. A palavra anjo ao mensageiro da igreja que está em Éfeso, em Esmirna, em Pérgamo, em Tiatira, em Sardes, Filadélfia, Laodiceia, são os pastores daquela igreja. E agora na primeira carta que João ele escreve, a carta de Éfeso. Irmãos, Éfeso era a principal cidade do Império Romano. Éfeso era uma cidade muito agitada, porque Éfeso passava no meio dela uma estrada que todas as pessoas que teriam que ir na capital do império, que era Roma, deveria passar por Éfeso. Éfeso, ela se vangloriava, porque nesta cidade existia o templo da deusa Diana, ou Artemis, aonde foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Esta era a cidade de Éfeso, uma cidade agitada. Só que nós vemos em uma das viagens do apóstolo Paulo, Atos capítulo de número 19, aonde Paulo prega para as pessoas daquela cidade. E ele chega a pregar naquela cidade, ele anuncia a salvação naquela cidade, e ele encontra na cidade de Éfeso um povo místico, um povo supersticioso, porque depois da mensagem de Paulo, a Bíblia diz que eles iriam aos centros da cidade e queimavam os livros das artes mágicas. Aqueles livros que eles tinham, que eram um ocultismo na vida deles, eles chegavam no centro e queimavam aqueles livros. E é nesta época onde é plantada a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso foi plantada pelo apóstolo Paulo. E é interessante nós observarmos que Paulo nunca passou tanto tempo em uma cidade como ele passou na cidade de Éfeso. Aonde ele ficou na cidade de Éfeso 3 anos. E a carta que ele escreve aos Efésios, a igreja de Éfeso, ela tinha pastores que eram grandes nomes do cristianismo, como o apóstolo Paulo, como Timóteo, que foi pastor em Éfeso, como o próprio João também, ele foi pastor nessa cidade por nome de Éfeso. E na carta que Paulo escreve aos Efésios, ele vai tratar de vários assuntos, e esta mesma carta que nós vemos aqui, Paulo escreve aos Efésios, e João escreve também para a mesma igreja que Paulo escreveu. Só que nós observamos aqui, aonde João ele vai endereçar sua carta por meio, amando de Cristo, aliás, ele vai endereçar sua carta aos Efésios. E eu volto a dizer, escreve ao mensageiro da igreja que está em Éfeso. Talvez poderia ser Timóteo, não sabemos. Talvez poderia ser Inácio, nós não sabemos. Nós não sabemos ao certo quem que era o pastor da igreja de Éfeso. Só que quando Jesus ele manda João escrever a carta aos Efésios e as demais cartas, é como se Jesus ele estivesse fazendo uma radiografia da igreja. Uma radiografia. Por quê? Para saber o que tinha dentro daquela igreja. Porque as pessoas olhavam para a igreja de Éfeso, para a igreja de Pérgamo, para Tiatira, para as demais igrejas, e tinham um ponto de vista. Eles tinham um ponto a ser observado. Eles olhavam aquilo que estava no exterior. Agora, Jesus ele vai dar a radiografia. Jesus ele vai dar o raio-x de todas essas igrejas aqui, das 7 igrejas. E quando ele escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Meus irmãos,
O que me chama a atenção, o que me chamou a atenção enquanto estudava justamente essa carta à igreja de Éfeso, estudando alguns pontos de todos os versículos e me atendo em algumas minúcias desse texto, o que me chamou a atenção é que nós vemos aqui o seguinte: isso diz aquele que tem. E no original, no grego, nós sabemos que esta palavra tem, ela denota um sentido de ter um poder não somente local, mas um poder que é justamente um poder sobre todas as coisas. Isto diz aquele que tem. E quem que é aquele que tem? Não um poder, mas é todo o poder. Ele fala, isso diz aquele que tem na sua destra. Ou seja, ele estava dizendo para a igreja de Éfeso, eu estou escrevendo para o pastor desta igreja, e a primeira coisa que eu quero dizer é que eu tenho o controle, e não é somente desta igreja. Eu tenho o controle de todas as coisas que estão acontecendo na história da humanidade. Meus irmãos, isso aqui me alegra muito, eu não sei você, mas eu tenho percebido nos últimos anos, ou nos últimos dias, que o mundo vai virar de cabeça para baixo. Eu observo e percebo nos últimos dias que os valores estão sendo cada vez mais invertidos, que heresias estão sendo pregadas cada vez mais em muitas igrejas, que o amor de muitos estão se esfriando. Você pode olhar na política, nós não temos boas percepções politicamente falando. Na economia, nós não temos muitas percepções boas, positivas. Na economia para 2023, estão falando uma grande recessão, estão falando uma nova ordem mundial, ou seja, o mundo está de cabeça para baixo. Só que eu me lembro uma vez, aonde Isaías, ele escreve dizendo, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, aleluia. E o que eu observo desse texto? O mundo pode estar de cabeça para baixo, as pessoas não têm mais percepção econômica e política, não tem mais algum sentido positivo neste mundo, mas eu venho te dizer uma coisa, ele continua tendo todo o poder, ele continua tendo o controle da história na palma de suas mãos. Pode acontecer o que for, o mundo parece que vai de desgraça em desgraça, só que ele continua no trono, ele continua comandando, ele tem todo o controle na palma das suas mãos, aleluia. Ele tem o controle, ele tem na sua destra. Ele exerce o controle total. Você já parou para pensar que nada vai abalar o trono de Deus? Nada abala o trono de Deus. Eu posso ficar abalado, meus irmãos, quando eu soube da notícia que meu pai estava internado naquela situação, meus irmãos, eu confesso, as lágrimas caíram no meu rosto. Só que eu tenho uma coisa para dizer para mim primeiro e também para você: o meu problema e o seu problema, ele não vai abalar o trono de Deus. Tudo que acontece na minha vida, tudo que acontece na tua vida é permissão dele, ele tem o controle, ele sabe o que faz da nossa vida. Ele tem o controle, ele tem o controle. Você lembra quando as estruturas da terra estavam sendo abaladas para algumas pessoas? Você lembra quando Jesus ele falava assim, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga. Jesus estava dizendo lá que a cruz não era simplesmente você passar por uma dificuldade aqui e outra ali. Pode incluir? Pode. Só que o sentido que Jesus está dizendo é o seguinte, você quer me seguir? Esteja disposto a morrer por mim. Se você estiver disposto a morrer por mim, você está carregando a sua cruz de cada dia. A Bíblia diz que Estevão estava sendo apedrejado. Ele estava sendo apedrejado pelos seus companheiros de pátria. E o que acontece? Senhor, perdoa.
porque eles não sabem o que está fazendo. A Bíblia diz que as pessoas olhavam para Estevão e o rosto de Estevão era como o rosto de um anjo que estava brilhando, e ele olha para o céu, ele vê, mas o trono, o céu está desesperado, não. Ele olha para o céu, ele sendo apedrejado, ele olha para o céu e ele vê quem? Ele vê Jesus de pé, à destra do Pai. Oh, aleluia! O crente pode estar sendo perseguido aqui, mas ele ainda está no trono, ele ainda está no trono, ele ainda está no trono, aleluia! Ele está no trono, irmão. Isto diz aquele que tem. O controle dele não é só para essa igreja, não. O controle dele é total, total. Eu sei as tuas obras, e o seu trabalho, e a tua paciência, que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem, os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos. Meus irmãos, a igreja de Éfeso é uma igreja que tem algumas características, e eu quero exaltar aqui não somente as características negativas, mas nós também temos coisas aqui positivas na igreja de Éfeso. Porque a palavra que trabalho, eu sei o teu trabalho, é justamente um trabalho, meus irmãos, onde a pessoa, ela deixou todo o seu esforço naquele trabalho. É um trabalho suado, é um trabalho árduo. Eu sei as tuas obras, eu sei o teu trabalho, eu sei que você está trabalhando incansavelmente. Eu sei. Só que é importante nós abrirmos um parêntese aqui e entender que Jesus, ele não estava simplesmente criticando a ação. Jesus, ele não estava criticando a ação, mas ele estava criticando a motivação por trás daquela ação. Esse que é o ponto. E é um caso clássico, no livro do Gênesis, onde nós vemos o primeiro culto. O primeiro culto, Caim e Abel. A Bíblia diz que ao cabo de dias, Caim ele tomou a sua oferta e levou para Deus, para oferecer alguma oferta. Agora Abel pegou das primícias e foi oferecer a Deus a sua oferta. Só que o interessante observar, irmãos, não é porque a oferta de um era de um animal e a outra era de vegetais que Deus não aceitou, não é isso. Nós precisamos entender que a motivação de Caim era uma, e a motivação de Abel era outra. A motivação de Caim, ao cabo de dias, é qualquer coisa. Eu vou pegar aqui e vou levar para mim fazer sacrifício, só que Abel era diferente, porque a Bíblia diz que Abel pegou das primícias. Ele pegou o melhor que ele tinha e entregou para Deus. E a Bíblia diz que Deus, ele atentou para Caim, ou melhor, para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta, ele não se atentou. Só que é interessante nós observarmos alguns detalhes, porque primeiro, Deus se atentou para a oferta de Abel e para Abel? Não. Ele se atentou para Abel e para a sua oferta. Não adianta eu ter a oferta mais cara, eu ter a oferta mais bonita, eu ter aquilo que de melhor. Não adianta, se a minha motivação ela for errada. Jesus está alertando a igreja de Éfeso, o problema de vocês é a motivação que vocês estão fazendo essas obras, que estão trabalhando. O problema é a motivação. E a Bíblia diz que as nossas obras irão ser passadas pelo fogo. E o apóstolo Paulo, quando ele fala disso, ele diz que existem 6 características de obras. O primeiro, madeira, feno, palha, são obras que são colocadas no fogo e que são perecíveis. Só que a Bíblia diz de ouro, prata,
pedras preciosas, aonde a obra é passado pelo fogo e ela subsiste ao fogo, ela vai resistir. Essa obra eu e você vai receber o galardão. Só que a palavra de Deus, ela vem confrontar a minha vida e a sua vida nesta noite, dizendo qual que é a motivação que você está tendo para trabalhar para o meu reino, qual que é a motivação que você está tendo na tua oração. Vou muito mais além. Qual que é a tua motivação para você chegar ao céu? Eu quero ir para o céu porque eu tenho medo do inferno, porque a Bíblia diz que lá o bicho, ele nunca para de roer, lá haverá pranto, haverá ranger de dente. Não, eu não quero ir para lá, porque eu tenho medo de ir para o inferno, então eu quero ir para o céu. Se a nossa motivação, ela for de ir para o céu, com medo de ir para o inferno, nós estamos servindo a Deus da maneira errada. Nós precisamos ter a motivação: eu quero ir para o céu, porque eu sirvo Ele aqui na terra. Aquilo que eu tenho de mais importante na minha vida é a presença dEle, é a presença dEle na minha vida. É o trabalho árduo. O trabalho estava pesaroso e Jesus vai mais além. Eles puseram à prova aqueles que se diziam ser apóstolos e não são. Irmãos, nós somos bem ensinados aqui. Nós somos bem ensinados. Só que imagine você sendo ensinado pelo apóstolo Paulo. Imagina você sendo ensinado por Timóteo. Imagina você sendo ensinado por João. Meu Deus! E eles puseram a prova aqui. E para ele pôr a prova, ele tinha que ter um conhecimento bíblico, porque senão eles não conseguiam distinguir o que era o verdadeiro apóstolo e o que era o falso apóstolo. Eles tinham conhecimento bíblico. Versículo 3. Sofreste, tens paciência. Meu Deus! Irmãos, uma igreja que trabalha, uma igreja doutrinada, uma igreja que sofre e tem paciência e trabalhaste pelo meu nome. E detalhe, e não te cansaste. Olha, é uma igreja que trabalha, é uma igreja que tem doutrina, é uma igreja que, eu olhando para essa igreja, se eu lesse até o versículo 13, eu ia falar, é um modelo de igreja. Uma igreja que trabalha, uma igreja que sofre as aflições pela causa de Cristo, uma igreja doutrinada, uma igreja paciente. Só que Jesus aqui, ele veio dar o raio-x, ele não veio fazer uma leitura exterior. E o raio-x de Deus, o raio-x que Jesus ele fez da igreja de Éfeso, era um pouco diferente. Porque no versículo 4, ele diz assim: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Isso aqui, meus irmãos, é tremendo. Isso aqui é um conselho, ou melhor, é uma advertência que Jesus ele dá e fala assim: o problema seu não é com doutrina, o problema seu não é com trabalho, o problema seu não é em você não ter paciência, não. O problema seu é amoroso. Você está com um problema amoroso. Essa igreja aqui tinha um problema que era amoroso. Isso que Jesus ele diz. Eu tenho isso contra você, que você deixou seu primeiro amor. Você me amava. Só que este amor, ele foi esfriando no decorrer do tempo. É isso que Jesus ele quer trazer para esta igreja. Você deixou o primeiro amor. E o primeiro amor é mais, irmãos, trazendo para os nossos dias, é mais de quando você está nos primeiros dias da sua fé. É mais do que isso. O primeiro amor é a certeza que você tem que você ama a Deus e que você vai dar a vida por Ele. E é a certeza que você tem também que você ama o seu próximo como você ama a você mesmo. Porque não tem como a pessoa dizer que ama a Deus se ela não amar seu próximo.
O problema aqui não era só amar a Deus, o problema aqui também era amor com o próximo. Eu estou trabalhando tanto, eu estou me cansando, eu estou vendo a doutrina correta. Só que eles estavam fechando os olhos para as dificuldades das pessoas que estavam do lado deles. Mas eu estou trabalhando, olha, minha mente está aqui, eu estou trabalhando, estou fazendo, não estou me cansando, estou estudando. Mas o próximo dele estava em dificuldade, e o problema é que eles deixaram este amor. Eles estavam trabalhando, que estavam com os olhos fechados para o seu próximo. A Bíblia diz, nós não conseguimos ou nós não podemos dizer que nós amamos a Deus que nós não vemos, se nós não amarmos primeiro o nosso próximo. Irmãos, a nossa igreja, a igreja de Jesus, ela precisa ser conhecida como pessoas que amam o próximo. Nisto conhecerão que vocês são os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É amar uns aos outros, é entender a palavra, bom, sofrer, bom, trabalhar, bom, só que não fechar o olho para a dificuldade do teu próximo. O problema deles, amor com o próximo, só que o problema deles também era amor com Deus, porque Jesus não estava falando, irmãos, da atitude em si. Jesus estava falando da motivação por trás da atitude. E quando nós vemos esse primeiro amor aqui, o primeiro amor é como se fosse, parece que eu vejo a história de Pedro aqui. Pedro, vem e me segue. Eu vou deixar tudo agora, vou te seguir. Senhor, eu vou ser entregue. Não, Jesus disse, eu vou ser entregue. Não, pelo amor de Deus. Não diz isso não. Não precisa disso não, não vai ser crucificado, não precisa ser entregue, não. Deixa quieto esse negócio aí. Ó, vocês vão me abandonar. Eu? Vou nada. Esses aí podem até te abandonar, mas eu não vou. Não vou te abandonar, vou com o Senhor até o fim. Até o fim eu vou. Só que a primeira vez que Jesus ele vai preso, Pedro, ele é pego lá numa fogueira. E lá naquela fogueira, ele é interrogado. E as pessoas diziam assim, vocês parecem com ele. Você parece com ele, você fala como ele. Você conhece ele? Não, eu não conheço. Não conheço, não sei nem quem é. Aí outra pessoa, e aí? Não, você andava com ele? Não conheço, já disse, não conheço. Pela terceira vez, Pedro ele é interrogado. E lá naquela fogueira, ele estava sendo interrogado. E a Bíblia diz que é como se Pedro ele tivesse uma atitude mais enérgica. E diz assim, eu já disse para você que eu não conheço. Eu já disse que eu não conheço. E a Bíblia diz que neste momento que Pedro nega a terceira vez, quem que olha para Pedro? Jesus, ele olha para Pedro. E Pedro sai de lá e chora. E aí você já sabe que Jesus é crucificado. Que Jesus, quando ele ressuscita, ele fala assim, vai aos discípulos, diz aos discípulos e a Pedro. Irmãos, imagina o coração de Pedro. Eu imagino que Pedro, ele vinha na mente de Pedro as coisas que ele falou quando ele estava naquele primeiro amor. Nossa, mas eu deixei tudo para servir o mestre. Eu disse para ele que eu iria com ele até o fim. Eu disse para ele que as pessoas podiam até negar, mas eu iria até o fim com ele. Ele parece que até me elogiou quando ele disse, não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas foi o próprio Espírito do Senhor que te revelou. Isso aí, Pedro, que é essa declaração, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Pedro lembrava daquilo. E cadê Pedro? Jesus, quando ressuscita, ele fala, diz aos discípulos e a Pedro. Jesus, ele tinha algo para tratar com Pedro. Jesus, ele sabia que Pedro, como foi dito aqui na escola dominical, era como se Pedro fosse aquela ovelha que ela caiu, ela estava de costa para a terra e de pata para o chão. Ela não consegue se levantar. Ele não ia conseguir se levantar. Ele não ia justamente conseguir se levantar pela sua própria força, não ia.
Só que ele vai lá. E João, capítulo de número 21, onde foi citado também na escola dominical. Jesus, ele vê os discípulos lá naquele barco, vão pescar, e ele olha lá para aquela praia, e Jesus, ele pergunta, vocês têm alguma coisa para comer? E Pedro e João no barco. E aí eles perguntam, é o mestre. É o mestre. E naquela fogueira parece que Jesus, ele ia restaurar Pedro naquele momento. Porque Jesus, ele pergunta para Pedro, Pedro, você me ama, Pedro? E esse amor, irmãos, eu sei que no nosso português o sentido é muito... Parece que Jesus, ele está falando, você me ama? Só que Jesus estava falando assim, você me ama incondicionalmente, Pedro? Você me ama acima de todas as coisas? E Pedro responde, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Pedro responde assim, Senhor, o Senhor sabe que eu tenho um afeto muito grande pelo Senhor. Aí Jesus, ele pergunta a segunda vez, Pedro, tu me amas, Pedro? E Pedro responde, Senhor, tu sabes que eu tenho um afeto muito grande pelo Senhor. E pela terceira vez, Jesus inverte a pergunta, porque ele fala assim, Pedro, tu me amas? Ou seja, o Senhor, você tem um afeto muito grande para mim? Por mim, só isso, Pedro? Aí Pedro é quebrado e diz assim, Senhor, tu sabes que eu te amo, e esse amor é, Senhor, tu sabes que eu te amo incondicionalmente. Pedro, por um momento, tinha deixado esse amor que ele tinha no começo se esvair. Só que como Jesus, ele fez com Pedro, que tinha deixado este amor, que tinha deixado este amor a Deus, este amor incondicional ir embora, e quando a Bíblia diz, não é, perdeu o primeiro amor, você deixou ele, você deixou, e essa palavra deixar, não é que você estava aqui, você perdeu e não sabe onde está, não, é que foi deixando paulatinamente, foi deixando etapa por etapa, etapa por etapa. Só que Jesus, ele não fica somente nisso. Eu tenho, porém, contra ti que deixasse o teu primeiro amor. Porque se ele tivesse ficado somente nisso, a igreja de Éfeso estaria perdida. Só que ele dá receita. Ele fala assim, lembra-te de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Meus irmãos, sabe qual que é o segredo, a estratégia, a receita que Jesus, ele dá para a igreja de Éfeso, para que eles não vivam numa mornidão, para que eles não vivam somente no automático, só trabalhando, não se cansando, mas com a motivação errada. A receita de Jesus é, você precisa se arrepender e praticar as primeiras obras. Esse texto falou no meu coração e eu tenho certeza que ele fala no teu coração também, porque nós precisamos dia após dia nos arrepender dos nossos pecados. Meus irmãos, Deus, ele tem nojo do pecado, Deus ainda odeia o pecado. A mensagem de João Batista era, arrependam-se dos seus pecados, e hoje Jesus, ele vem através da palavra, ele diz, arrepende-te dos seus pecados e volta às práticas das primeiras obras. É com amor que nós devemos fazer. Se coloque de pé nesta noite. É com amor que nós devemos fazer. Não é de qualquer jeito, não é no automático, não, mas é com amor. Aleluia. Eu disse que Pedro deixou o primeiro amor. Era aquela ovelhinha de pata para cima. Ninguém consegue salvar. Só que sabe o que eu acho, irmãos? Desde o primeiro texto da Bíblia. E eu li uma coisa que eu achei muito interessante, pastor. Que diz que aquilo que segurou Jesus na cruz foi o amor, irmãos. Jesus, ele podia muito bem. Quando foram prender ele falou assim, eu podia rogar. Os anjos aí, eles viriam aqui. Iriam me tirar daqui de vocês aqui, Só que eu dou a minha vida.
E este amor foi que segurou Jesus lá naquela cruz. E para as pessoas, para crentes, que muitas vezes estão no modo automático, que estão servindo a Deus, trabalhando, se cansando, tendo paciência, mas com a motivação errada, o vaso que se quebra, ele não joga fora, ele não vai descartar, ele está aqui nesta noite, ele quer te renovar na presença dele. Hoje você vai sair daqui voltado ao primeiro amor, porque Ele está aqui, está falando com a sua igreja através da sua palavra. Quantos podem adorar ao nome do Senhor nesta noite? Quantos podem adorar ao nome de Jesus? Nesta noite eu quero te convidar a você curvar sua cabeça aí onde você está. E eu sei que essa palavra falou com alguém aqui nesta noite. Eu sei que essa palavra, a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é mais penetrante do que espada de dois gumes, que vai na divisão da alma e do espírito. Eu sei que essa palavra tem falado com você. E nesta noite Deus, Jesus, através do Espírito Santo, Ele diz: eu não vou te jogar fora. Você pode ter deixado o teu primeiro amor, só que eu não vou te jogar fora. Hoje eu vou te reconstruir de novo. Eu te reconstruo de novo. Aquele que deixou o primeiro amor, se ele abrir o coração, ele se arrepender, ele mudar de atitude, ele vai renovar, ele vai renovar, ele vai renovar você nesta noite. Oh Espírito de Deus, nós estamos aqui diante da Tua presença, Senhor. A Tua palavra, ela foi pregada, meu Pai, e a Tua palavra é como um martelo que esmiuça a penha. Jesus, nós estamos aqui, Senhor, e eu lhe peço, meu Pai, abençoa, meu Deus, a Tua igreja, abençoa os Teus filhos que aqui se reuniram, ó Deus, as pessoas, ó Pai, que se encontram muitas vezes na mesma qualidade da igreja de Éfeso, Senhor. Meu Pai, eu sei que é o Teu Espírito que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, e coloca no nosso coração, Senhor, arrependimento dos nossos pecados. Oh Espírito de Deus, trabalha no nosso coração e opera em nós, ó Deus, o Teu querer, que nós venhamos, ó Pai, amar o Senhor acima de todas as coisas e o nosso próximo como a Ti mesmo, e renova-nos, ó Deus, na Tua presença, em nome de Jesus.